O mistério da consciência humana após a morte, segundo a Bíblia. O que realmente acontece com a nossa consciência no exato momento em que morremos? Será que a alma dorme, perde a noção do tempo ou permanece consciente diante de Deus? Essa é uma das perguntas mais antigas e mais debatidas de toda a história da fé. A Bíblia não trata a morte como o fim, mas como uma transição para outra realidade. Uma passagem onde o corpo volta ao pó, mas a alma continua existindo. Em Eclesiastes 12:7 está escrito: o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Aqui, a palavra mostra que há uma separação entre corpo e espírito. Enquanto o corpo retorna ao solo, o espírito permanece vivo diante do Criador. Essa consciência após a morte não é simbólica, é real. Jesus confirma isso na parábola do rico e Lázaro, Lucas 16, 19 e 31, mostrando ambos conscientes após a morte, lembrando do passado e sentindo emoções. Isso revela que a consciência humana não se apaga na morte, apenas muda de dimensão. Mas o que acontece exatamente nesse estado? Onde vai a alma? E o que ela experimenta? Essas respostas estão nas Escrituras, e nós vamos explorá-las passo a passo. Fica comigo até o final. E se esse tema te desperta curiosidade, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque esse estudo vai abrir seus olhos para uma das verdades mais profundas da Bíblia. O que acontece com o corpo, a alma e o espírito no momento da morte? A separação tripla segundo a Bíblia. Quando uma pessoa morre, o que realmente acontece dentro dela? Será que alma, corpo e espírito deixam de existir juntos, ou cada parte segue um caminho diferente? A Bíblia é clara ao mostrar que a morte é uma separação, não um fim, e essa separação é tripla. Corpo, alma e espírito seguem destinos distintos. Em 1 Tessalonicenses 5:23, o apóstolo Paulo ora dizendo: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados. Aqui está a base da natureza tripartida do ser humano. O corpo é a parte física, perecível, ligada à terra. A alma representa a sede das emoções, da consciência e da vontade. E o espírito é o elo que nos conecta diretamente com Deus. No momento da morte, o corpo volta ao pó, Eclesiastes 12:7, mas o espírito retorna a Deus e a alma permanece consciente, aguardando o destino eterno determinado pela fé ou pela rejeição da verdade. Essa separação não é caos, é propósito. A morte é o ponto em que a carne se cala e o espírito desperta para a realidade que sempre existiu. Se você quer compreender como a alma permanece ativa após a morte, preste muita atenção, porque a seguir vamos entender o estado consciente da alma à luz das Escrituras e o que realmente acontece entre a morte e a ressurreição. O estado consciente da alma após a morte, o mundo invisível, segundo a Bíblia. O que acontece com a alma logo após a morte? Ela dorme, fica inconsciente até o juízo final ou permanece desperta em outro plano espiritual? A Bíblia apresenta um quadro surpreendentemente claro sobre esse estado intermediário. Em Lucas 16, 22, 23, Jesus narra a parábola do rico e Lázaro, onde ambos morrem, e imediatamente suas almas despertam em realidades diferentes. Lázaro é consolado no seio de Abraão, enquanto o rico sofre tormentos. Ambos estão conscientes, conversam, lembram do passado e reconhecem suas condições. Essa passagem demonstra que a alma mantém plena consciência após a morte. O mesmo padrão se repete em Apocalipse 6, 9 e 10, onde as almas dos mártires clamam sob o altar pedindo justiça, vivas, conscientes e aguardando a consumação dos tempos. Portanto, não há um sono da alma no sentido de inconsciência total, mas um estado espiritual ativo, em que a pessoa continua existindo fora do corpo físico. A morte não silencia a alma, apenas muda sua morada.
Se isso te faz refletir sobre eternidade, agora vamos entender para onde a alma vai imediatamente após a morte, segundo a Bíblia. Para onde vai a alma imediatamente após a morte? Céu, inferno ou um estado intermediário? Quando o coração para de bater e o corpo volta ao pó, para onde vai a alma? Ela sobe imediatamente ao céu, desce ao inferno? Ou existe um lugar de espera entre os dois? Essa é uma das perguntas mais desafiadoras da teologia, e a Bíblia nos dá respostas claras e reveladoras. Em 2 Coríntios 5:8, Paulo afirma: preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Isso indica que os salvos, ao morrerem, entram imediatamente na presença de Cristo, sem intervalo, sem sono da alma. O ladrão arrependido na cruz ouviu de Jesus: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Note a palavra hoje. Não há espera. Há consciência imediata da presença divina. Já os que morrem sem reconciliação com Deus enfrentam outro destino. Lucas 16 mostra o rico despertando em tormento logo após a morte, consciente, lembrando de seus irmãos e implorando por alívio. Portanto, não há reencarnação nem sono espiritual, mas duas realidades distintas: a comunhão com Deus para os justos e a separação dele para os ímpios. A morte não decide o destino da alma, apenas o revela, e esse destino é determinado aqui, pelas escolhas que fazemos diante de Deus. Agora vamos entender o que é o estado intermediário, o período entre a morte e a ressurreição final. O estado intermediário da alma, o que acontece entre a morte e a ressurreição final, segundo a Bíblia. Se a alma continua viva após a morte, o que ela faz enquanto espera o juízo final? Onde ela está nesse intervalo entre o último suspiro e a ressurreição prometida? Esse período é chamado pelos teólogos de estado intermediário, e a Bíblia nos ajuda a entender o que ele realmente significa. Após a morte, a alma entra em um estado consciente de espera. Os salvos estão em um lugar de descanso e comunhão com Deus, chamado de paraíso, expressão usada por Jesus em Lucas 23:43. Já os ímpios, segundo Lucas 16, permanecem em tormento, aguardando o julgamento final. Ambos, porém, ainda não receberam seus corpos glorificados. Em Apocalipse 6, 9 e 11, as almas dos mártires clamam sob o altar, conscientes, falando e aguardando o cumprimento da justiça divina. Elas esperam o grande momento em que corpo e espírito serão reunidos na ressurreição. Esse período, portanto, é transitório, mas real. A alma não dorme, nem vagueia. Ela espera, consciente, o desfecho da história. A morte não é pausa, é preparação. E o tempo entre ela e a ressurreição é o tempo da esperança para os que estão em Cristo. Você sabe o que a Bíblia ensina sobre a ressurreição final e o juízo que virá sobre toda a humanidade? Então presta muita atenção. A ressurreição final e o juízo, quando a alma e o corpo serão reunidos diante de Deus. A Bíblia diz que a morte não é o fim, mas o início de uma espera. E há um dia determinado em que todos os mortos ressuscitarão, justos e injustos, para se apresentarem diante de Deus. Mas como e quando isso acontecerá? Em João 5:28-29, Jesus declara: vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Esse será o momento da grande reunião entre corpo e alma. Os salvos receberão corpos glorificados, incorruptíveis, 1 Coríntios 15, 42, 44, livres da dor e do pecado. Já os ímpios ressuscitarão para o juízo eterno, Apocalipse 20, 12, 15. Nesse dia, toda consciência será plenamente desperta. Ninguém poderá negar a realidade de Deus. A ressurreição é o marco final da história humana e o início da eternidade definitiva. A ressurreição revela que Deus nunca esquece os seus.
Até o pó será chamado pelo nome quando a trombeta soar. Fica comigo, porque no próximo bloco vamos entender o que é a segunda morte e o destino final das almas segundo o Apocalipse. A segunda morte e o destino eterno das almas segundo o Apocalipse. A Bíblia fala não apenas da morte física, mas também de uma segunda morte. Mas o que isso significa? Será a aniquilação da alma ou uma separação eterna da presença de Deus? O Apocalipse revela verdades profundas e solenes sobre esse destino final. Em Apocalipse 20, 14 e 15 está escrito: "E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo." A segunda morte não é o fim da existência. É a continuidade da consciência, mas totalmente afastada de Deus. Enquanto a primeira morte separa a alma do corpo, a segunda separa o homem da presença divina. É o destino das almas que rejeitaram a graça, que escolheram viver sem Deus. Por outro lado, os salvos jamais experimentarão essa segunda morte. Apocalipse 2:11 promete: "Quem vencer não sofrerá o dano da segunda morte." A consciência permanece eterna, no gozo com Deus ou na separação dele. A escolha é feita em vida, não depois da morte. Se você ainda não clicou no like, já clica, pois agora vamos entender o que acontece com os salvos após o juízo e como será a vida consciente na eternidade. A vida consciente na eternidade, o que os salvos experimentarão após o juízo final. Você já imaginou como será estar plenamente consciente na presença de Deus por toda a eternidade? A Bíblia nos revela que o destino dos salvos não será um estado de inatividade, mas uma vida plena, ativa e gloriosa, onde cada pensamento, emoção e sensação estarão em perfeita harmonia com o Criador. Em Apocalipse 21, 3, 4 está escrito: "Eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima." A consciência humana não se apaga, ela é purificada. Os salvos terão plena percepção de si mesmos, da presença divina e da nova criação. 1 Coríntios 13:12 afirma: "Agora vemos como em espelho, em enigma, mas então veremos face a face." Isso significa que a mente humana será ampliada, capaz de compreender o amor e a glória de Deus em sua totalidade. Haverá lembrança da graça, mas não da dor, porque o passado será redimido. O céu será o lugar onde a consciência finalmente encontra paz absoluta, conhecimento perfeito e alegria eterna. O céu não será o fim da vida, será o começo da verdadeira existência. Fica comigo, porque agora vamos entender o que acontece com a consciência dos que rejeitam a Deus e porque o inferno é a separação eterna da presença divina. A consciência dos perdidos, o sofrimento da separação eterna de Deus, segundo a Bíblia. Se a alma dos salvos vive em perfeita paz com Deus, o que acontece com aqueles que o rejeitaram? Será que a consciência dos perdidos também continua ativa? A Bíblia responde com sobriedade: sim, a alma permanece consciente, mas experimenta a ausência total da presença divina. Em Lucas 16, 23, 24, o rico no Hades clamava dizendo: "Estou atormentado nesta chama." Ele lembra do passado, reconhece seus erros e sente a dor da separação. Essa passagem demonstra que a consciência dos perdidos é preservada, e com ela vem o arrependimento tardio, a memória e a tristeza eterna. O inferno, segundo a Bíblia, não é apenas um lugar físico de punição, mas um estado espiritual de isolamento absoluto. 2 Tessalonicenses 1:9 descreve: "Serão castigados com eterna destruição, separados da face do Senhor." Ou seja, o maior sofrimento do inferno não é o fogo, mas a ausência de Deus, a luz que nunca mais brilhará sobre eles. A alma é eterna e continuará consciente onde decidir passar a eternidade. Agora vamos encerrar este estudo com uma mensagem poderosa.
o que a consciência humana nos ensina sobre o amor, a justiça e a misericórdia de Deus. Conclusão: o que a consciência humana após a morte nos revela sobre o amor e a justiça de Deus. Depois de tudo o que vimos, a grande pergunta permanece: por que Deus decidiu que a consciência humana continuaria mesmo após a morte? A resposta está no próprio caráter de Deus. Ele é amor e também é justiça. E a consciência eterna é o reflexo perfeito desses dois atributos. A consciência viva após a morte não é um castigo, é a confirmação da eternidade plantada no coração humano. Eclesiastes 3:11 diz: Deus colocou a eternidade no coração do homem. Isso significa que fomos criados para viver com plena percepção dele, aqui e além da morte. A alma que permanece consciente eternamente mostra que Deus nunca deixa de se relacionar com o que criou, mesmo quando o homem o rejeita. Para os salvos, essa consciência será alegria eterna. Para os que escolheram a distância, será lembrança daquilo que poderiam ter vivido. Em tudo isso, Deus permanece justo, porque ofereceu o mesmo caminho de salvação a todos, Jesus Cristo. A consciência humana após a morte é o eco da voz de Deus dizendo: eu te criei para a eternidade. Por isso, viver em Cristo hoje é garantir que a consciência eterna seja vivida em paz, e não em arrependimento. Se essa mensagem tocou você, escreva nos comentários: Senhor, quero viver de modo que minha eternidade seja contigo. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo, porque a eternidade começa agora, com a decisão que você toma hoje.